Esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar em nossa vida. Varrer mágoas, culpas, melindres e traumas para bem longe do nosso caminho. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem. Crer na sua vitória, crer na cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade. E toda esta crença positiva se conquista quando nos dispomos a servir com amor. Ser um servidor no lar, no trabalho, na comunidade. Quando servimos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia tal que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. Que assim seja. Sim, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso amigo querido, a espiritualidade bondosa dessa casa. Vamos agradecer por termos escolhido estar aqui. Mas também vamos pedir, Senhor, pequeninos que somos, vamos pedir para que possamos, através dos estudos da Débora, podermos apreender um pouco mais de um assunto tão importante e que muitas pessoas não dão ainda a importância devida, que é dos nossos irmãos menores, os nossos animaizinhos. Vamos também pedir, Senhor, por todos os estudos da evangelização que estão acontecendo neste momento também na casa e por todos os estudos que irão acontecer após a palestra. Vamos pedir pelos nomes que estão na cestinha, pelas águas que irão ser frutificadas, conforme a necessidade de cada um. Senhor, ainda temos um pedido especial, um pedido pela paz dos corações que andam desarvorados, pela paz nos corações, Senhor, que não conhecem a Ti, que não conhecem a Tua luz e o Teu amor. Que esses corações, Senhor, possam ser atingidos por vibrações amorosas e que essa paz possa chegar até eles. Obrigado, Mestre querido, por tudo, pela Tua presença constante, e te rogamos que esta paz continue conosco. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês agora, a nossa irmã Débora. Boa tarde a todos. Que possamos desfrutar, pode entrar, de momentos bons, né? De estudo. Esse assunto, como a Neuza falou, é um assunto que a gente tem que ouvir mais com o coração do que com os ouvidos, porque se a nossa razão está muito alta, a gente não vai entender certas coisas que é o coração que está falando. Então, assim, esse assunto é delicado, quando toca em determinado assunto, que a gente vai falar um pouquinho adiante, mas já venho a falar essa decisão de cada um de nós tem livre-arbítrio para escolher para si mesmo o que acha melhor. E essa é a sua regra. Não cabe para mais ninguém, cabe para cada um, tá? Então vamos nós. O que os animais nos ensinam com seu amor incondicional? Quem são os animais? E aí a gente pensa nos nossos, né? Todos os gatos, cães, passarinhos, jabuti, periquito, papagaio, valos, coelhos, que a gente já teve. Peixinho, os peixinhos da vida. E aí não é só isso, né? Para a ciência, o que são os animais? Tem uma perspectiva, tem uma visão. E para a doutrina dos espíritos, que é a doutrina de ensinamentos de vida, que a gente está aqui por essa razão, né? Aprender com um novo olhar, um olhar espiritual, para que a gente veja a vida
de uma forma melhor para que a gente melhor viva. Os animais também têm uma outra perspectiva, de em certos momentos bem diferente da ciência. E aqui é a grande questão, seja bem-vinda. E para nós, quem são os animais? Porque a ciência fala uma coisa, os espíritos falam, e nós? Onde é que a gente se situa? Como é que nós estamos agindo no dia a dia em relação a eles? E aí que a gente vai tirar essa tarde. Porque não tem sol, tem russo, mas a gente está aqui, graças a Deus. Então a gente começa com a análise da ciência. Vamos lá atrás, no início do início, para entender a mecânica do porquê que muitas pessoas até hoje observam os animais como máquinas, né? A gente observa pessoas que têm dificuldade de achar que os animais são seres vivos e que a eles pode tudo ser imposto, que não sentem dor, não sentem frio, não tem nada. Você bota do jeito que põe e ele vai ficar ali, porque ele é um bicho, né? Eles usam, a gente vê, isso me incomoda quando a gente usa os animais como bicho, porque na maioria das vezes essa forma é pejorativa, como se você dissesse que é uma coisa. E isso tem uma origem, a gente não sabe, a gente sai repetindo sem entender. Olha lá a origem. René Descartes, 1596, 1650. É chão, né? É chão. São 96 anos depois que o Brasil foi descoberto. Só para a gente ter a localização de tempo, como a gente está falando de um tempo muito passado. E o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu o método cartesiano, que é um conjunto de regras racionais baseadas na dúvida. Verificar, analisar, sintetizar e enumerar. A gente não fala isso? Nossa, fulano é tão difícil de conversar porque ele é muito cartesiano. Ele é muito reto, ele não tem jogo de cintura. Porque na vida a gente tem que ter jogo de cintura, dá pra gente taxar tudo do mesmo jeito para todo mundo? Não, né? E aí a gente fala, uma pessoa, nossa, a pessoa é tão cartesiana, ela não é flexível. O que é isso? Significa que nas dúvidas a gente precisa sempre verificar, analisar, sintetizar e enumerar, mas a gente precisa ter o quê? Uma visão além do alcance. Lembra desse desenho? Do Thundercat? Visão além do alcance. Tá tudo no termo dos animais. Então, vamos embora. Argumenta Descartes que os animais não têm almas. Olha só, os animais não têm almas. Logo, não pensam e não sentem dor. Sendo assim, os maus tratos não eram errados. Os animais são máquinas. Por que isso? Porque naquela época de Descartes não existia a expansão científica que nós temos hoje. Hoje a gente consegue medir a aura, a gente consegue medir frequência cardíaca, medir frequência neural, a gente consegue medir intensidade de dor, isso no ser humano, e a gente pode transferir isso para os animais. Naquela época, não. Como os animais não reclamavam, o que eles faziam? Mordiam, davam coice. Mas isso é porque é um bicho. Né? Então, naquela época, por não ter grandes aparatos científicos técnicos, porque ele verificava, ele analisava, sintetizava e saía numerando as coisas, os animais eram classificados dessa forma. E para o ser humano, naquela sociedade, era muito bom que fosse assim. Porque em 1500, 1600, tinha máquina, tecnologia. Quem é que fazia o trabalho de grande força? Os animais. Então, se eu começo a dizer que o animal é sensível, sente dor, você acha que eu vou ter coragem de botar ele para puxar tora, árvores, coisas pesadas que eu, como ser humano, não tenho força? Nunca. Então, juntou-se o útil ao agradável. Eu digo que ele é uma máquina, porque assim eu posso abusar dele para fazer o que ele quer. E assim foi. E assim, infelizmente, ainda é. E isso, na data de 1596, 1650, a gente percebe que foi antes de quê? Antes da codificação, antes de Kardec vir iluminar a humanidade com os conhecimentos dos espíritos. Então, até aqui a gente está falando de uma ciência, em tese, sem menosprezar, mas uma ciência mais cega, mais fechada. Aí passou-se o tempo e cá entre nós, eu e os meus amigos que gostam desses assuntos de animais, a gente fala assim, vai ver, ele reencarnou como Darwin para se redimir lá de trás, porque dá tempo, se a gente fizer a conta, dá uns 200 anos aí de quebra. Então veio Charles Darwin, 1809 a 1882. 1882 é o quê? 6 anos antes da abolição da escravatura no Brasil. Só para a gente mais ou menos ter uma ideia de que época que a gente está falando. E o que Darwin fala? Ele traz uma obra de evolução biológica. Então a biologia surge com esse livro, dizendo que, propondo que as espécies evoluem através da seleção natural. Estudo sobre a evolução do corpo físico. O que Darwin descobre?
que o mais forte sempre vai vencer o mais fraco. Ou seja, o leão vai ter que matar a gazela, mas a gazela pode matar um bicho menor, que por sinal matou um outro menorzinho, e assim foi. Ou seja, a evolução se dá do mais forte para o mais fraco, e quanto maior e mais evoluído o animal no tempo, ele se detém com características melhores. Quer ver? Na África, isso já agora, em 1950, 60, um pesquisador filósofo, Bert Helling, ele descobriu que tinha umas ilhas lá na África que existiam árvores e várias ilhas. E não tinha ninguém morando, só macacos. E ele observou que os macacos pegavam as batatas e comiam. Até que um belo dia, aí a gente até brinca, tinha que ser uma menina, né? Uma macaca pegou a batata e foi lá na beirinha do mar e lavou. E ela comeu. Isso está em livros. E ela sentiu prazer na mastigação porque não tinha areia da terra. Ela comeu sem fazer creque, creque, creque. Ele falou, gente, não é que melhor que lavando a batata? Ela começou a ir lavar a batata. Isso está nos registros científicos. E aí os macacos da ilha, que essa macaca morava, falaram assim, gente, não é que é melhor mesmo? A macacada toda começou a lavar a batata e comer. Só que qual foi o interessante? As macacas e macacos das outras ilhas começaram a fazer a mesma coisa. O que a gente chama de campo morfogenético, ou seja, a minha irradiação de comportamento irradia as pessoas ao meu redor, mesmo que elas não me conheçam, mesmo que não estejam tão próximas. Por isso, quando a gente faz estudo online, alguma coisa assim, a gente sente a pessoa do outro lado. Vocês já tiveram essa experiência? Você sente? A gente vê o olhar, sente, porque a gente está num campo de energia do planeta Terra, é um grande piscinão. Bom, voltando aqui. Então, essa evolução das espécies, a gente lembra disso. Quando a macaca lava a batata, ela evoluiu, vocês concordam? E essa informação psicofísica passa para as espécies futuras e acabou passando por energia. A gente pode falar isso, porque a gente estuda isso. Passou para as gerações futuras e os macacos próximos. Essa é a evolução que Darwin traz. Por isso que foi um grande passo já mostrar isso. Quer dizer, a tal da máquina já ficou meio estranha, né? Porque alguém aqui tem alguma geladeira que ficou mais evoluída do que a anterior? Micro-ondas, computador, é uma máquina. Do jeito que a gente compra, a gente joga fora quando fica ruim, né? Porque nenhuma delas evolui antes de estragar. Então começou a diferença. E aí a gente observa que em 1859, Darwin publica o livro A Origem das Espécies, contando isso que eu estou falando, só que com muito mais detalhes. É um livro bem interessante que não é fácil de encontrar. Já em 1872, ele publica um outro livro. Olha que interessante. Nesse primeiro, ele ainda tem um viés meio que os animais são um pouco máquina. Mas ele já via alguma coisa estranha, diferente, porque ele tinha cachorro, tinha gato e via que tinha algo ali que trazia uma certa sensibilidade. Mas ele não tinha, novamente, como a coragem, a gente está falando de 1800. Mas, com o tempo, ele vai olhando, observando e estudando, e ele lança esse livro, A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Ele percebeu que a expressão de dor no ser humano é muito parecida com a expressão de dor em um cachorro, em um gato, em um boi, em um macaco. Escorrem lágrimas, os olhos se franzem, eles babam, eles se mexem. Então ele começou a perceber que a expressão humana de dor e de incômodo não era exclusiva do ser humano, os animais também tinham. Então ele coloca esse livro mostrando que os animais não são bem máquinas, eles têm sensibilidade, emoção. Tá até aqui, gente? Porque é muita informação, eu sei, mas quem quiser no final me dá o celular que eu passo o PDF desses slides, que aí fica até legal, para quem quiser. E aí vem a doutrina dos espíritos. Essa é a parte científica bem rápida, que senão não dá tempo de falar tudo, mas para a gente ver de onde veio a ideia de que os animais são máquinas, tá? E aí a gente vai para o foco da doutrina dos espíritos. O que os espíritos nos ensinaram? Kardec, 1804 a 1869, a gente lembra a época, mais ou menos a época de Darwin. Em 1857, Kardec publica a primeira edição do Livro dos Espíritos. Vocês sabiam que essa edição que a gente estuda hoje é a segunda? Ele parou nessa? A primeira teve umas alterações e ele lançou a segunda, em 1860. Por que ele lança a segunda? Porque ele fez mais pesquisas, ele descobriu mais informações e ele acrescenta. As informações, o que Kardec viu? Ele continuava estudando e pesquisando. A espiritualidade continuava informando através das perguntas que ele fazia e os espíritos respondiam.
Só que se toda hora ele fosse mexer no livro dos Espíritos e nos outros livros, ele nunca ia terminar os livros. Ia fazer a primeira edição de um, primeira edição do outro, e ele não ia conseguir fazer os outros. Então, o que ele cria? A Revista Espírita. A Revista Espírita ela é criada por isso, as inovações de novas pesquisas, que assim ele não mexia no Pentateuco, dos 5 livros, e ia colocando as novas informações na revista. Bom, voltando para a segunda edição. Por que ele faz essa modificação? Lá na segunda edição, ele inclui uma segunda parte, que é o capítulo 11 dos 3 reinos. Olha que legal, ali ele traz, falando sobre o reino mineral, vegetal e animal. Kardec foi muito forte, muito valente, porque numa época que não tinha comprovações científicas como hoje tem, hoje a gente dá reluta dizendo que não é bem assim, você imagina em 1800. Então ele traz a segunda edição com a inovação desse capítulo e o segundo item ele trata sobre os animais e os homens, que aí fica o convite para vocês estudarem lá no Livro dos Espíritos, pelo menos essa leitura que é bem legal. Em 1865, na Revista Espírita, o Espírito de Verdade nos fala sobre os animais, mas sem se aprofundar. E Kardec diz isso nas próximas revistas espíritas, que ele não poderia, e os espíritos depois confirmam, que ele não poderia falar tanto dos animais naquela época, porque ele já estava trazendo informações que as pessoas se mobilizaram. Vai me dizer que a tua vida não muda quando você descobre que a morte não existe? Vai me dizer que você, quando descobre que os teus amores que partiram, na verdade não sumiram, que existe vida após a morte, que as dores físicas são a maioria dores emocionais, isso já deu uma revolução na sociedade naquela época. Se ele insiste em trazer mais um assunto polêmico, o que ia acontecer? Iam duvidar muito mais ainda da obra dele. Por isso ele não aprofundou sobre os animais e ele fala isso depois. A Revista Espírita traz isso e outras psicografias de outros até espíritos falando que naquela época tinha que ser assim. Ele deu uma pincelada, porque o Livro dos Espíritos dá uma pincelada sobre tudo, sem conseguir se aprofundar muito, deixando isso que o tempo fizesse e a gente se esforçasse para saber. E aí, em 1866, em janeiro, a gente está no mês da mulher, né? Imagina se sai uma banca de jornal, uma revista assim. As mulheres têm alma? Saiu uma revista espírita com esse questionamento na capa. Aí eu parei de pensar, se nessa época eles duvidavam que nós, tão bonitas como somos, tínhamos alma, o que eles iam fazer com os animais? Dá para imaginar também que a sociedade era difícil para trazer certos assuntos, como até hoje é. Quer ver? Eu vou fazer um teste, só para a gente ver como é que nós somos complicadinhos em matéria de leitura, de consciência para coisas novas. Quem aqui acredita, já estudou, já viu, ou se interessa pelo assunto de ufologia e espiritismo, que acredita em seres espirituais fora do planeta Terra? Alguns, mas não são todos. Por quê? Nós espíritas temos lá alguns princípios, pluralidade dos mundos habitados, que é o que eu falar de extraterrestre. E a gente esconde esse assunto, a gente bota para debaixo do tapete, tipo assim, não vou falar sobre isso não, porque eu tenho medo, não sei como é que vai ser. E isso é um erro. Nós temos esse bloqueio. Eu adoro estudar isso, tá? Entre nós. Um dia a gente podia fazer uma reunião sobre isso. Estou olhando para a Isaura indiretamente, Então imagina, 1866, você questionar se as mulheres tinham alma. Então eu quis mostrar para vocês que era uma época difícil, hoje ainda é, os animais então tadinhos, estavam sem um momento de serem encaixados. E aqui eu trouxe esses livros embaixo, a coleção, os 12 livros da Revista Espírita, que hoje aqui não tem nenhum. Hoje, antigamente eram revistas mensais. Só que o que se fez com o tempo? Se reuniu todos os livros por ano e deram 12 volumes, porque foram 12 anos de pesquisa de Kardec. Esses livros são fantásticos e falam sobre ufologia, que é para quem tem curiosidade, No dia que eu fizer esse assunto de palestra, a gente mostra esses livros, mas por enquanto vão ficar nos bichinhos. Todos esses itens aí, olha, Futuro dos Animais, abril de 1865, está lá na página 140. Aí você vem mais para baixo, Planeta Júpiter e a Inteligência dos Animais, agosto de 1858, página 352. Então, Kardec tem todos esses itens dentro das revistas falando sobre os animais. E o que a gente sabe disso? Ainda tão pouco. E aqui segue, ó. Aqui. Essa é uma folha de rosto, né? A primeira folha da Revista Espírita, com mais informações. A Revista Espírita de 1858 a 1869. Então, Kardec abordava sobre os animais, sim.
falado da sua importância conosco, sobre a necessidade de conhecê-los, sobre a espiritualidade deles e sobre a função deles junto a nós. E aí, eu comecei a destacar algumas perguntas do Livro dos Espíritos, o pessoal aí em cima chegou, eu não vi, falando sobre esse assunto, mas eu não botei todas as perguntas, eu selecionei de acordo com esse assunto de hoje, tá bom? Porque eu sei que é corrido da gente estudar, então a gente vai lendo e vai aprendendo aos poucos. Lá na pergunta 592, diz assim, a pergunta de Kardec: se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aqueles, os animais e os homens, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Não existem animais mais potentes do que nós, seres humanos? Fisiologicamente, muitos. Corre com o tigre. Ou corre do tigre. De qualquer jeito, a gente está lascado. A gente vai perder. Tenta medir a força de uma trombinha de um elefante. A agilidade de um peixinho nadando. Então, a gente observa que a raça humana, a nossa carcaça reencarnatória, ela é deficitária em muita coisa. O que nos sobra é a parte neural, que para muitos funciona bem e para outros nem tanto, porque pensa muita bobagem, muita maldade. Mas para os que estão a fim da luz, que querem a luz, ela se desenvolve brilhantemente. Então, a gente tem essa pequena diferença. Então, vamos lá. Resposta dos Espíritos. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muito deles, a gente acabou de falar, né? Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Por que ele diz aqui que o homem é inteiramente livre? Porque a gente tem um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele é limitado porque a gente está no mundo de provas e expiações. A gente não tem um livre-arbítrio angelical. Às vezes a gente fala assim, não tem livre-arbítrio. Limitado, tá? E os animais têm um pouco menos, porque eles não têm ainda certas argumentações neurais mentais como a gente já tem. Se pegar a trigonometria, a gente ainda tenta resolver. Eles vão ficar olhando para aquilo e falar assim, para que isso? Tem mais razão do que a gente, né? Para que isso? Mas tudo bem. E aí a gente diz, reconhecer o homem pela faculdade de pensar em Deus. Os animais não pensam em Deus, mas aí que vai doer o que eu vou dizer, mas eles nos veem como deuses. Eles têm uma confiança em nós tão absurda que nós não temos com os nossos amores, muito menos com Deus, mas o animal conosco tem. Se você chama, ele vem. Se você ensinar ele a pular, ele pula, na certeza que você vai segurar. A gente, se tiver, às vezes, algumas empresas, os CEOs fazem entrosamento entre equipes de trabalho em grandes empresas e fazem esses testes de confiança de equipe. Um deles é você fechar os olhos e se jogar para trás, porque o seu coleguinha vai segurar. A maioria não consegue se jogar para trás, porque não confia no coleguinha. Agora, o gato, se você está no armário e você chama, o que ele faz? Estou indo. Por quê? Os animais têm esse instinto de confiança que o ser humano ainda não conseguiu. Nós somos muito inconfiáveis ainda entre nós, só os animais nos veem realmente como deuses dentro da grandeza deles. Né? Pergunta 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto, ou seja, eles só trabalham por instinto. Às vezes a gente diz assim, o bichinho gosta de você porque você dá comida. Ele não viu isso? O bichinho só gosta de você porque você deixa ele dentro de casa. Será que é isso? É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Até nós temos instinto, né? Somos da cadeia dos animais no setor de evolução. Mas muitos obram denotando acentuada vontade. É que tem inteligência, porém limitada. Quer ver um exemplo meu? Tem 2 gatinhos. Um dourado chamado Yuki e um moreninho chamado Ian. Quando eles me vêm saindo, que eu estou me arrumando, o laranjinha, que é sempre o gato mais espevitado é o laranja. No dia que vocês quiserem um gato espevitado, peguem um laranja. As outras cores são mais, mas o laranja, ele faz assim pra mim, ó. Você chama, oi, eu tô indo. Vem cá. Ele vira de costas. Porque ele já viu eu colocar minha roupa, separar a bolsa e indo, ele não vira. Eu que tenho que ir lá dar beijo nele, falar que eu já daqui a pouco eu tô voltando, às vezes nem é tão rápido assim, mas ele não se move, não é isso, Fernando? Ele fica lá assim, ó.
Tipo, tu vai me abandonar, também não quero falar contigo. Você acha que isso não é uma vírgula enorme de conhecimento? Oi? A minha gatinha fica com raiva de mim quando eu vou sair. Ó, é primo do meu. É isso, a gente precisa observar os animais para aprender a viver. Essa é o que eu acho que é a grande informação do estudo nosso dessa tarde. Olhar os animais para que a gente aprenda, volte a pensar na vida com um olhar mais simples. Pergunta 593. Eu tenho bem, é que tem inteligência, porém limitada. Então, os espíritos dizem que os animais têm inteligência limitada. Limitada não é porque ele é inferior, é porque ele é visto como um bebê. Outro parênteses. Lembra quando a gente estuda que a nossa essência não é só o meu corpo físico, a minha essência como espírito, minha energia, minha essência espiritual. Ela mergulha por séculos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Nós somos o último do top dessa escala do reino animal e o nosso futuro é o reino angelical. Então a gente ainda tem um degrau enorme lá na frente. Como é que eu provo isso? Eu vou fazer exame de sangue. Quantos minerais eu vejo no sangue? A nossa circulação sanguínea é igual à fotossíntese das plantas. Os nossos instintos de defesa, de proteção é igual dos animais. Se alguma coisa está caindo, a gente pula. Os animais não fazem, a gente ouve um barulho, a gente já fica em alerta. Então a gente tem traços de todos os reinos que nós passamos. E a inteligência dos animais, ela parou ali porque ela vai reencarnar ainda várias vezes. Porque os animais, esse é o pulo do gato que a gente tem que entender. Os animais são sementes de futuros seres humanos. Um dia nós fomos um gato, um dia nós fomos um cachorro. Nossa essência passou por isso. Então os nossos bebês em casa ou fora de casa, daqui a milênios serão seres humanos. Qual o direito que eu tenho de maltratar eles? Eu posso não gostar de não querer estar perto, é o direito que eu tenho. Também a gente tem o direito de não estar perto de todas as pessoas. Mas maltratar, inferiorizar, se eu não conheço ou não sei, é como se você estivesse fazendo isso com um ser humano. Não tem diferença. Voltando aqui, pergunta 594 diz: tem os animais alguma inteligência? Resposta: se nos referirmos a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginamos. Vocês imaginam o papo dos nossos bichos em casa não tem em relação a nós. Espero que eles falem coisa boa, né? E você observa, quando a gente tem um gato, um cachorro, mais animais, eu tinha uma patinha e tem minha jabuti. As duas ficavam no alto da escada, uma olhando para a outra, você vê que elas estavam batendo um papo. Quando uma delas saía, a outra ia atrás. Por causa de companhia. Não, você via que tinha ali a olhar para os passarinhos soltos. Existe uma comunicação. Existe um papagaio de uma raça australiana cinza, que o nosso papagaio é verde. Lá na Austrália é cinza, chamada Coco. K-O-C-O, eu acho. Esse papagaio interagia com a tutora, porque a gente não é dono de bicho, tá? A gente é tutor, porque nós somos orientadores, então nós somos tutores. E a tutora ensinou a ele várias coisas. E ele conversava com ela, coisas dentro do limite dele, de palavras que ele tinha aprendido, mas ele se expressava. Estou com sede, estou com sono, estou com dor. E quando ele desencarna, tem um trecho do livro que diz: eu te amo. E morre. E falou espontâneo, ele estava nos últimos momentos dele. Você já viu uma ave desencarnar, né? A respiração ficou ofegante, não tem nem como. E o livro traz essas histórias. Então você percebe que os animais têm uma sensibilidade, uma comunicação maravilhosa. A gente ainda não conseguiu captar. E tem um gorila também, que a tutora ensinou a ele as linguagens de sinais, do surdo e mudo. E ele se comunicava com ele. Não sei se esse gorila ainda está vivo, eu não pesquisei isso. Pergunta 597 diz: pergunta: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, haverá então neles, nos animais, algum princípio independente da matéria? Porque nós não somos espírito e matéria? E o que prende o nosso espírito à matéria se chama perispírito. Então, será que os animais é isso? Esse é o questionamento que os espíritos estavam querendo fazer. Qual a resposta? E que sobrevive ao corpo. Chico Xavier traz que notícia boa: os nossos animais podem voltar para nós, como nós iremos encontrar com alguns deles, desde que a gente tenha mérito, se a gente cuidou bem deles. O Chico tinha uma cachorrinha que voltou para ele acho que 2 ou 3 vezes, chamava Boneca. Vocês já leram isso? Já. É linda essa história. Pergunta 597A. Será que esse princípio
que é esse princípio dos animais, uma alma semelhante à do homem, a resposta é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. Os espíritos, o tempo todo, na psicografia, através dos médicos que Kardec questionava, falava: a nossa dificuldade de espíritos trazer notícias para vocês é a verbalização. Porque vocês têm uma palavra que tem vários significados. A nossa língua portuguesa ainda tem uma certa flexibilidade, né? Azul é azul, tristeza é tristeza, mas o inglês é blue. Aí você fica, que blue é esse? É blue azul ou blue de triste? Tem que ler tudo para você entender que blue que está ali naquela frase. Então, essa dificuldade de significado de palavras bloqueou muito dos ensinamentos, porque não tinha como eles explicarem coisas que a gente ainda nem sabe, e palavras que nos faltam. Então, ele diz, se você quer dizer assim, tudo bem, eles têm. É, porém, inferior à do homem. Esse inferior aqui é outra questão que a gente tem que ter cuidado. Não é inferior porque ele é uma coisa, um bicho. É inferior porque ele é um bebê. Ele é uma semente de um futuro ser humano. Os animais são protótipos. Um dia eles vão evoluir tanto que serão como nós. Por isso que ele é inferior, porque ele é pequenininho, ele é um bebê. Vocês chamamos nós, os nossos bebês de inferiores? É ruim, né? Você vai falar, nossa, é meu filho. Os animais é a mesma visão. São pequenos, são pequeninos. Mesmo sendo um elefante gigante, ele é pequeno dentro da evolução. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Para vocês verem quantos séculos eles ainda não vão precisar ter vida para chegar junto a ser um ser inteligente como nós, com um corpo humanoide como o nosso, né? Mas isso não é regra também. Tem várias questões, mas esse é assunto para outro dia. Pergunta 601. Os animais estão sujeitos como homem a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Vou dar um exemplo para dar vontade de vocês lerem. Lá na Revista Espírita, naquele título que fala de Júpiter, diz o livro, e a gente vê isso em outras obras, que em Júpiter os animais são bípedes. E aí, de novo, lembra do Thundercats? São assim. Aí vocês acham que os desenhos e filmes de ficção vêm do nada? É ruim. Então, em Júpiter, que tem uma evolução espiritual muito maior que a nossa, os animais existem, mas já nesse termo, quase se tornando um humanoide como nós, já não. Eles fazem os serviços de casa, os serviços menores. Tipo assim, leva aquele papel ali para mim, Fernando, leva aquele copo d'água lá para a Isaura. São esses seres que convivem com os humanos, que já têm uma evolução muito maior, compartilhando a convivência para que eles aprendam e se desenvolvam. Não é assim que a gente faz com as crianças. A gente pega as crianças e deixa perto da gente, como adultos, para eles verem a mecânica da vida e irem aprendendo. Com os animais é a mesma coisa. Então, o Júpiter já é assim. Só para vocês ficarem com vontade de ver esses tempos. Pergunta 601. Não, já li. 602. Os animais progridem como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Resposta: pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Os animais não têm erros de resgate, nós temos. E eles precisam ser impulsionados, reencarnarem para eles terem experiências de vida. Mas os animais hoje, porque o ser humano está um pouco mais envolvido, ele já não pega e mata tanto quanto antigamente certos animais. A gente não tem cães convivendo com gatos? Pergunta, tem? Os dois se amam. Você não vê na televisão? Eu não sei se vocês viram, um cachorrinho salchichinha brincando com um leão, que já é um leão antigo, com uma juba bem grossa. Você fica assim, gente do céu, ele vai dar uma pautada no salsicha, vai, né? Nada, ele deita, o salsicha lambe, deita em cima dele, aquela juba, fica igual um cobertorzinho. São duas espécies totalmente avessas, e uma era uma tartaruga daquelas gigantes, com outro animal, não sei se era uma cabra, um bode, alguma coisa assim. São espécies totalmente diferentes, às vezes nem eram espécies de convivência, né? De canibalismo, né? De um se alimentar do outro, mas convivem. Por quê? Porque existe uma evolução do planeta, porque quando nós evoluímos seres humanos, a nossa vibração aumenta. A vibração do planeta aumenta, então tudo aqui fica com uma vibração mais alta. Hoje em dia é quase que impossível você dizer que as mulheres não têm alma, não é? Porque a gente já evoluiu, olha que bênção. Se alguém falar isso, o que você vai fazer? Que coisa horrível. Hoje é normal você dizer que pode matar alguém que você não gosta? Não. Tem gente que faz? Tem. Mas isso é questão de evolução espiritual. Os da luz e os que ainda caminham para a luz.
Então é assim, cada um de nós que melhora um pouquinho, você está melhorando a vibração do planeta. Com isso tudo vibra melhor. Os animais vão nessa toada, absorvem essa energia. Outra, pergunta 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus. Como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Na época tribal não tinha adoração do Deus Sol, Deus Lua, Deus Árvore, Deus Vento. Não lembram disso? E até hoje a gente vê um pouco dessa mecânica na religião afro, Candomblé e Quimbanda, quando a gente estuda os orixás. São representações da natureza, da divindade, da força da natureza. Isso a gente traz, isso é real, a natureza tem força. Por isso que é certo você dizer que a natureza modifica seu padrão vibratório. Então os animais não conhecem a Deus, mas eles conhecem uma energia que eles respeitam. Dá uma trovada, o que acontece com os animais? Correm. Ninguém fica ali, tem uma trovada, vou ficar, somem, os passarinhos somem, os animais vão procurar um abrigo, porque já sabem o que vem, e eles sentem. Lembram na Indonésia, quando teve aquela tsunami? Quem foi que primeiro correu e se salvou muito? Os animais. O ser humano não estava entendendo nada porque os animais estavam indo para a colina. E o que a espiritualidade hoje diz para nós? Observem os animais. Tipo assim, se der alguma pane embaixo, vocês observam os animais. A gente não sabe o que vem de transformação para regeneração, sem alarde, mas a gente tem que estar preparado a observar isso. Os animais têm revoadas, tem por quê? É um vento que está vindo ou é um tufão? Né? O mar recua do nada, é uma tsunami que está vindo, a gente tem que observar, a natureza está para ser observada. Lá no livro dos Espíritos, ainda a pergunta 606 diz: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente do universo. E aí a gente destaca, lá diz, para você ir na pergunta 23, a gente trouxe a pergunta 23, que diz assim: que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então, os espíritos ensinaram que existe o princípio material, as nossas coisas, e o princípio inteligente, isso que está falando com vocês e vocês que estão me ouvindo. E os animais fazem parte desse mesmo princípio. Tem diferença, gente? Eles não são a semente de um futuro ser humano? Não são os bebês? É isso. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. De novo, o nosso vocábulo não alcança. Para vós ele é nada, por não ser palpável. Para nós, espíritos, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Isso aqui é bom para filosofia, não é? Você pensar nisso? Mas é assim que a gente melhora. Pergunta 606A. Então emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma, porém o homem passou por uma elaboração que o coloca acima do que existe no animal. Como os animais são bebês, nós já somos os adultos. Então nós já vivemos coisas que eles ainda não viveram, mas viverão. E aí vem a grande pergunta que eu falei que era mais importante daqueles três que vieram saltitando na tela. E para nós, na prática, o que os animais representam? Botei uma foto de alguns bichinhos bem simpáticos. E aí a gente pergunta para nós mesmos: como nós vemos os animais? Né? Como os tratamos? Como os consideramos? Tem importância nas nossas vidas? Devotamos amor, empatia, respeito e carinho? A maioria dessas perguntas aqui, para quem ama, é sim, 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 sim. Mas para quem não tem afinidade ou não se colocou nessa posição, é não, 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 não. E aí a gente observa. Eu tenho alguns amigos que são protetores de animais e as histórias são péssimas, eu peço para não me contar, mas de vez em quando sai um. Por exemplo, cachorro amarrado na cerca para defender a casa, mas sem água e sem ração. Tem até um caso jurídico legal, não sei se a Val vai lembrar, a pessoal da área de direito já ouviu, né? Que entraram com uma ação porque o vizinho de trás não conseguia sair de casa, porque o vizinho da frente não fez um muro. E tinha picuinha com esse vizinho de trás. Até aí tudo bem, problema de vizinhança. Mas ele queria que o vizinho de trás fizesse um muro, porque era ele que estava sendo incomodado com o vizinho de trás. E deu uma briga danada. Só que o juiz, que ainda está na comarca, por isso não vou dizer o nome dele, ele é muito esperto. Ele pegou a moto dele, pegou a esposa para dar uma voltinha no final de semana e foi lá, pegou o endereço e foi lá dar uma olhadinha no lugar. E ficou do lado de fora da calçada. Ele viu a casa da frente
e viu a casa de trás. E viu uma coisa que não estava nos autos escritos nas petições, tanto do autor quanto do réu. Do lado direito tinha um fio, um arame, de uma ponta a ponta, e um cachorro amarrado na guia e na coleira de ferro, que o cachorro só ficava assim, para lá e para cá, e a corrente era larga. Sem água, sem ração, sem comida e sem proteção se chovesse, o cachorro estava na chuva. Aí o juiz olhou aquilo, tudo bem, ficou quieto, dia da audiência, queria falar. Dia da audiência. Aí o autor falou, o réu falou, e o juiz começou a questionar o réu, que era o vizinho da frente. Mas o seu vizinho de trás prejudica muito você? Nossa, falou mal, né? O de trás faz barulho, tem isso, tem aquilo. Pois é. E o cachorro que o senhor tem? Aí o da frente, eu não tenho cachorro, já começou a mentir. Você imagina o esculacho na audiência. Não tem cachorro? Não. Interessante, eu passei na frente da sua casa não é branca de janela azul, uma árvore amarelinha? Aí o cara já foi ficando roxo, né? Não tem um arame de ponta a ponta do lado direito com um cachorro amarrado? Aquele cachorro não é meu não, é do meu parente que eu deixei lá de vez em quando. Ele disse, não, eu fui lá mais de uma vez e o cachorro estava lá. Esse cachorro é seu? É. Aí ele lembrou, você está sob juramento. Por que o cachorro está assim? Não, porque ele tem a função de defender a casa. E aí o juiz foi sem água, sem comida e sem proteção de chuva e sol. O senhor está totalmente errado. Deu dentro de casa do vizinho de trás, que o da frente teve que fazer um muro, e ainda denunciou ele para proteção animal e vigilância do cachorro. Gente, não é perfeito isso? Essa pessoa tem consciência do que é um animal. Para ele, o animal é uma máquina, uma coisa. E é assim. Vocês lembram dos cavalos no museu? A luta que a gente teve para tirar aquilo dali, o pessoal dizendo que era histórico. História a gente vê no museu e nos livros. A gente não tem direito de judiar de uma vida humana. Aqueles cavalos ficaram sem água, sem comida, debaixo de sol, só indo embora quando chovia, porque eles já passeiam. Porque se alguém arriscasse passear com eles, ia. Os bodes da Praça da Liberdade, lembram? Pois é. E aí vem a pergunta. Quer saber o quanto sua consciência evoluiu? Observe como você trata os mais indefesos, os idosos, as crianças e os animais. Lembram? Aí a gente agora vai voltar um pouquinho. O que a ciência dizia em 1650 com René Descartes? Os animais são máquinas. E aí hoje a ciência comprovou solidamente, especialmente após a declaração de Cambridge sobre a consciência em 2012, que a maioria dos animais mamíferos, aves, peixes, cefalópodes, que são os animais marinhos igual os moluscos, são sencientes, ou seja, possuem substratos neurológicos para sentir dor, prazer, medo e emoção, igual a nós. Evidências de neurociência e etologia, que é o estudo científico do comportamento animal, que demonstram que eles, animais, não agem apenas por instinto, mas vivenciam experiências subjetivas. Ou seja, se eu pegar um filhotinho de leão e falar assim, deve ser doido, isso aí é um leão. Mas se você criar uma boa alimentação, você não pode deixar o bichinho com fome, que ele vai te ver como se ele andando. Então, se você criar ele direito e der, acima de tudo, amor, ele com certeza vai ser um gatinho, porque ele é um felino. Quantos animais a gente vê hoje no Instagram, para quem gosta dessa área, porque a gente brota informações de pessoas que têm esses animais em casa, na fazenda, no rancho ou em algum abrigo, e o animal não tem um instinto assassino. Por que isso? Porque ele recebe do dono amor e com isso ele percebe que não tem necessidade de se defender. Igual a nós. Porque quando você vê que alguém não gosta de você, que você já não fica meio assim, vocês acham que os animais vão ser diferentes? Eles têm ciência, eles têm percepção e muitas das vezes mais sensível do que nós. Eles veem espíritos, vocês sabiam? Quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, minha casa era batata. Eles ficam olhando para outra sala assim, acompanhando. Minha mãe ficava arrepiada. Ai, meu Deus, sabe quando está chegando alguém, porque estava perto do horário. Tem cachorro e gato que chega no horário do culto, fica do teu lado, sentado direitinho. E é preciso que fique. Eles podem receber passe, pedindo aos espíritos que cuidam deles para modificar a sua energia, porque a nossa é muito forte. A gente pode dar um choque de energia e o animal desencarnar. Então, a gente sempre, quando for aplicar passe nos animais, peçam os protetores dos animais para modificar a sua energia para o que ele aguenta. Senão a gente dá uma descarga elétrica de 220. Por isso que muita gente, foi aplicar um passe no bichinho, estava mal, desencarnou.
Às vezes era isso, mas a gente não conta como traumatizar ninguém. Mas assim, os animais veem espíritos. Quantos de nós aqui veem espíritos assim? Fala assim pra mim, graças a Deus não. Por conta de tudo que vimos aqui, as informações científicas, as informações trazidas pelos espíritos, temos algo a mais. Nossa convivência com eles. O que sentimos neles, as suas energias, as energias dos animais, e por eles o nosso afeto, o significado real deles em nossa vida comum. Não é isso que a gente veio estudar hoje aqui? Aí temos que os animais nos ensinam o amor genuíno e a empatia. Quando a gente ralha com um cachorro porque fez uma arte, daqui a 2 segundos, o que ele faz com você? Igual o meu, não falo contigo. E aí você chama, ele chega, vai no rabinho, lambe você, trepa em você, dorme do seu lado, fica ali. Isso tem gente que fala assim, ele é muito sem vergonha. Não é não, gente. Você está qualificando característica humana de personalidade falha por um animal que não tem nada a ver com você. Os animais vêm porque eles não guardam rancor, nós guardamos. A gente lembra de alguma coisa que aconteceu com o nono acho que em 2000. Lembra aquela vez, naquele dia? Então, se for Débora, é uma coisa. Lealdade inabalável, resiliência e companheirismo. A gente é companheiro das pessoas, se a pessoa está com problema, fulano está vindo aí, já está com problema. A gente é leal? Olha, vou te contar um segredo, eu não conto para ninguém não. Resiliente. O bichinho tá lá, igual hoje a gente viu uma, né? Foi tirar a vesícula, gente. Olha que bonitinho, um cachorrinho. Até da casa aqui, a tutora dele. E deu um problema na cirurgia, criou uma bolsinha de sangue, vai ter que fazer nova cirurgia. Ela pra gente, né? Não reclama. Faz curativo, dou alimentação. Se fosse nós, já tô morrendo. Os meninos, quando estão gripados, como é que são? Vou morrer. Amor sem julgamento ou expectativa. A gente ama alguém espontaneamente quando a gente encontra o nosso amor. Ou a gente finge que ama porque a gente tem interesse. Nossa, deixa eu ser amiga do fulano porque ele conhece não sei quem, que eu estou precisando de um favor de não sei quem. Não é assim? Então a gente tem muitas vezes uma expectativa de amor por interesse e a gente julga. Nossa, fulano não pode gostar do outro. Ali é um interesse. Alguém fala isso dos animais? O meu Golden Retriever gosta de mim porque eu deixo ele dormir na minha cama. Não, se você tiver uma piscina, ele vai preferir. Viver o presente, isso daqui é uma dificuldade. A gente não consegue viver o presente. Por que hoje a gente tem uma pandemia de ansiedade? A gente vê isso no consultório. Porque está todo mundo vivendo lá na frente. Nossa, como é que vai ser em junho? Nossa, tem a Páscoa. E depois vem o seu quê? A gente está sempre com a cabeça lá na frente. Os animais vivem hoje. Ele te pede a água se faltar, ele te pede a comida se estiver com fome, mas ele está pensando em fazer estoque para amanhã porque não sabe se você vai lembrar de dar comida a ele. Ele vive estressado? O animal que vive estressado é um termômetro de como a família está. Se vocês não sabem, uma dica. Se o animal for esquisito, a família é. Se o animal está doente, alguém da família não está bem. Os animais são filtro. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o animal, ele detecta muito da essência energética da família, principalmente daquele que ele adota como grande tutor, o grande Deus da vida dele. Empatia e conexão. Os animais fazem conexão. Outro exemplo. Fizeram um exemplo sobre vegetarianismo, veganismo e carnívoros. Vou tocar nesse assunto, que é um assunto que é o calcanhar aqui quente quando a gente fala de animal. E aí já vou adiantar. Come carne quem precisa, come carne quem quer, e ninguém vai para um brau por causa disso, certo? Quem não come não é mais evoluído, só simplesmente desejou não comer mais. Eu sou vegetariana, não sou vegana, eu como ovo e bebo leite, coisas derivadas dele. Mas eu vou dar churrascaria com os amigos, não tem problema nenhum, porque tem uma guarnição tão boa, eu não passo fome. E é assim, a gente tem que viver entre os diferentes. A gente, Deus me livre, que nojo de um churrasco, cada um vai onde quer. Médiuns de efeitos físicos, médiuns ostensivos, dificilmente conseguem ser vegetarianos ou veganos. Eles precisam de uma materialidade, a gente fala de aterramento com matéria para ele aguentar o trampo da energia de um espírito se comunicando. Dificilmente vocês vão ver um médium que não coma carne. Por conta dessa necessidade de aterramento físico para poder ser forte e aguentar essa comunicação. Aí você vai dizer, nossa, a pessoa é média e come carne. Tudo bem, e ela precisa, por conta da condição física e da mensagem espiritual que ela tem. O Chico diz num dos livros dele que ele comia carne por 2 motivos.
Primeiro porque ele trabalhava no setor agropecuário e o chefe dele chamava para almoçar, botava comigo, o que ele ia fazer com o chefe? E dois, porque ele sentia essa necessidade, às vezes, de suprir energia proteica. Hoje a gente tem uma ciência alimentar, os nutrólogos estão aí, que dizem que os animais podem ser deixados de ser usados como alimento, porque existem proteínas nos vegetais, suplementos. Isso é uma questão para quem quer ouvir e não é discussão de guerra, tipo política e futebol. Isso é o que eu digo, cada um tem a sua medida e está perfeita do jeito que é. Ninguém é melhor ou pior, são escolhas. A gente só tem que ter consciência delas, tá bem? Porque às vezes a gente fala disso e dá uma polêmica e não tem nada a ver. Empatia e conexão, os animais têm conosco. Perdão e resiliência o tempo todo. A gente já falou isso, os animais não guardam rancor. Essa foto aí é uma foto de uma coleção indiana, dos indianos, dos hindus e os animais. Eu acho essa foto linda. Pureza e inocência, os animais são puros na essência do amar, e a inocência deles também, né? Você fala assim, coisinha feia, só porque você fala num tom gostosinho, botando diminutivo, deixa bem assim, tipo assim, tá me elogiando. Porque os animais vêm na vibração. Aí eu estava falando antes do vegetarianismo e veganismo, entrei em outro caminho, mas voltei, que eu lembrei. Fizeram assim, um paredão, puseram carnívoros, vegetarianos e veganos, todos misturados no paredão, e soltaram gatos e cachorros. Adivinha para quem os animais iam? Para os veganos e vegetarianos, porque eles perceberam na aura e no odor que exala a pele que não eram predadores, porque os que se alimentam de carne, por isso que eu estou falando, não é inferior, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quem come certas coisas, igual o pessoal que ingere álcool, não sente? A gente não sente o odor do álcool? E de quem fuma? É a mesma coisa. Quem se alimenta de carne exala, é uma coisa química, fisiológica. E os animais percebem. Então, os animais, esse teste foi feito para perceber que os animais se sentem muito mais protegidos perto daqueles que eles percebem que não são predadores. Por isso existe afinidade, não é só raciocínio, eles têm uma percepção mais aguçada. Se a gente estiver aqui sentado, a gente senta perto um do outro, ninguém sabe se é vegetariano, vegano ou carnívoro, sabe? Vai saber quando a gente sentar à mesa, não é isso? Para lanchar? Pois é. A cura através da presença. Atuam como terapeutas energéticos e emocionais, transmutam energias negativas em positivas, agem como filtros. Às vezes a gente vê uma pessoa que está em processo de luto, que perdeu um amor, um filho. Aquele processo que a pessoa fica dentro dela e custa sair, um dos remédios que a gente indica quando a família tem condições e a família tem um suporte, porque não é só ter bicho, igual o pessoal fala, eu vou ter um bicho, vou dar de presente de Natal. Chega em fevereiro, na hora de viajar de férias, entrega para qualquer um, coloca na porta de alguém. Não é isso. Quando às vezes a pessoa está num processo de luto profundo, às vezes a gente recomenda. Dá para ele um filhotinho, para ela, de um cachorro, de um gato, de outro que for viável, para ela começar a novamente lembrar o que é dar amor. Porque o animalzinho vai ter dependência afetiva. E ela, sem querer, no que o animal pega, ela vai ter que dar, porque ele só dá o que tem. E o processo de luto é o quê? O esquecimento desse amor, porque ele está doente, está dolorido, você perdeu alguém que se ama. Então, um dos tratamentos é esse, que a gente pode sugerir. Dá um animalzinho, porque na troca do amor, o amor cura. E é isso aqui. A pureza e a inocência a cura através da presença. Quantos de nós fica melhor quando chega em casa e abraça o cachorro ou o gato, depois de um dia difícil de trabalho? Não é? Conexão espiritual e missão. Os animais são anjos de 4 patas ou de 2, né? Porque agora tem patinho também, né? Que é pet, ou passarinho. Possuem sensibilidade e captam energias sutis, presenças espirituais, mudança do campo vibracional do ambiente e das pessoas. Quantos animais salvam seus tutores quando percebem algum perigo? Puxam, latem, acordam. A gente tem várias histórias sobre isso, né? Demonstração da criação divina. Deus criou os animais para nos acompanharem na jornada reencarnatória, não para que nós nos utilizemos dele. Olha a diferença. Quando eu tenho um marido, filhos, uma família, eu não me uso, não utilizo, não uso todo mundo do meu lado. Nós somos companheiros de viagem, não é assim? Deveria ser, pelo menos. E os animais a mesma coisa. Os animais estão do nosso lado para que a gente possa auxiliá-los naquilo que eles precisam e ao mesmo tempo eles nos auxiliam. Eu ensino, de certa forma, para o meu modo de viver, que eles tenham calma,
que eles se sintam protegidos, que eles possam se expandir. Esse meu gato cinza, o Ian, ele não sabia miar. O Kiko sabe, até demais. Parece que ele brinca de ambulância quando dá na telha dele, mas tá bom. E o Ian não fazia assim. Eu comecei a miar para ele, gente, é a coisa mais doida. O pessoal acha que eu tô ficando dois, mas não tô não. Eu miava para ele, ele começou a me responder e eu começava a aumentar o tom e ele aumentava também. Eu não sabia que ele me tanto. Foi aí que ele aprendeu a miar, agora ele mia, que é uma beleza. Por quê? A gente teve uma interação. Porque eu amo os meus animais, sempre amei. Eu já nasci com meus pais tendo cachorro e gato. Não, gato de minha avó, mas estava na família. Então, assim, eu não consigo viver sem eles. É como se a gente comesse arroz sem sal. Então, por eu ter essa interação, eu tenho facilidade. E você percebe deles o retorno. Então, isso é o quê? É uma demonstração da criação divina. Deus nos colocou os animais para que a gente aprenda a ser humano. O ser humano hoje está sendo muito humano. O que a gente teve há uns meses atrás com relação àquele cachorro orelha? Eu não gosto de falar não, porque baixa a vibração de tanto mal-estar que dá, mas é um exemplo. E nós, espíritas, a gente tem que ir lá e assinar aquela bendita petição para que as leis mudem. A gente não pode se ouvir, eu não quero misturar política. Eu detesto política do jeito que a política é feita, mas nessas horas a gente tem que se manifestar. O Emmanuel diz, acho que Emmanuel, se não é Emmanuel, é um dos livros dos grandes, né, que trazem para nós informações, que a humanidade ainda não virou a chave para o mundo de regeneração, porque os bons são tímidos, ou seja, parado demais. A gente não se posiciona. A gente só vai colocar um risquinho lá no Instagram dizendo para que as leis mudem. Se todos nós fizéssemos, as coisas mudariam. Então, quando a gente vê um atropelo lá dentro de um animal, a gente não tem que virar as costas e ir embora porque o outro vai salvar. Não, se você viu, então é só mão de resolver. Passarinho em gaiola dá nervoso. Animais de rua, não existem animais de rua. Existem seres humanos desumanos que botaram o bichinho na rua. O animal vai para a rua porque quer, gente? Bate na nossa porta e diz assim, quero ir para a rua. Não. Por que tantos animais estão aí sendo atropelados? Porque alguém botou um dia ele como filhote na rua. E ninguém teve capacidade de quê? De acolher. Animais se compram? Não deveriam ser comprados. Porque a gente não compra a vida. O objetivo dos animais junto a nós. Deus colocou os superiores junto aos inferiores para que auxiliem no crescimento desses, para que haja mútua ajuda. Está no livro Missionários da Luz de André Luiz, daquela coleção Nosso Lar. Esqueci de botar aqui, acho que essa é a última, né? É isso. Os menores, no sentido de ainda não tão evoluídos, estão conosco para que a gente ensine. E a gente aprende com eles. E a gente vai encerrar aqui com essa foto que eu acho fofinha. Amar a Deus é também amar os animais e respeitá-los em suas necessidades. Grandes filósofos dizem que quando a gente entender que matar ou judiar de um animal é um grande crime, a humanidade faz a virada de chave para uma evolução maior. Então, que a gente saia... eu queria fazer duas propagandas. Marcel Benedetti é um veterinário paulista que já desencarnou há muitos anos, mas ele tem uma coleção de, eu acho que uns 8 ou 9 livros falando sobre os animais, são maravilhosos. Esse aqui é bem objetivo, são perguntas e respostas igual ao livro dos espíritos, mas só abordando os animais. Esse tinha ali embaixo na livraria, não sei se ainda tem para vender. Agora esse aqui é meu xodó. O Evangelho dos Animais. Aí o pessoal fala, nossa, os animais têm um evangelho? Não é essa a ideia. O que é o evangelho? Significa ensinar o bom caminho. Então esse aqui é o bom caminho para você conviver. É um livro bem fino, que traz uma história de uma moça que perde um cachorro e dali ela começa, reunida com um grupo, a estudar toda a doutrina espírita, fuçar em todos os livros de base, o que a espiritualidade fala sobre os animais. E aí eles foram numa casa espírita chamada Aciana, que eu fui visitar lá em São Paulo. É uma casa espírita que só cuida de animais. 15 minutos de palestra pública e senta igual vocês estão, mas cada um leva seus bichinhos para tomarem passe junto com você. Então é assim, gato, cachorro, papagaio, periquito. Ninguém late, ninguém encosta, ninguém quer pegar ninguém. Você bota o pé na calçada, você já sente uma energia que é totalmente diferente do que a gente já viveu. Petrópolis podia ter uma casa dessa, né, gente? Ia ser maravilhoso. E aí é o quê? Cura do tutor, para que ele não adoeça emocionalmente, e o seu cachorro, o seu gato, puxa essa energia por amor. E aí você cura o tutor e cura o animal. Então, que a gente saia dessa parte da casa, lembrando desses valores, e olhando para eles com um olhar diferente, lembrando que eles estão aqui para nos ensinar a ser mais humanos. Só isso. Boa tarde para vocês.
Te agradecemos muito, né? Esse assunto muito nos interessa, né? Vamos pedir nosso irmão Augusto para fazer a prece e depois nós temos 3 avisozinhos para passar. Uma boa tarde a todos. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esta tarde de uma linda palestra, com muito amor. Obrigado, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, elevamos nosso pensamento a vós, para vos agradecer pela santa proteção exercida sobre todos nós, pela cidade de Petrópolis. Passamos por momentos difíceis em nosso país, com essas chuvas, e desta vez recebemos vossa santa proteção, ó Senhor. Sabemos que isso acontece dentro de um processo de merecimento e de conveniência para a evolução de cada um de nós. Pedimos força moral para as famílias daqueles que foram vitimados na cidade vizinha, que eles possam ser assistidos pela espiritualidade superior. Te agradecemos, Senhor, por esta maravilhosa palestra, que possamos, com a ajuda da espiritualidade maior, trabalhadores da seara do Mestre Jesus, possamos internalizar em nós esta compreensão maravilhosa do amor pelos animais e pela natureza, e que possamos cada vez mais nos harmonizar em cooperação para as finalidades pelas quais encarnamos juntos aqui neste plano. Obrigado, Senhor, que a Tua santa paz nos conduza aos nossos lares. Que assim seja. Bom, gente, nós temos 2 avisos. Os estudos da casa e as evangelizações, inclusive os especiais, elas já se iniciaram. Mas se alguém quiser iniciar os estudos, pode procurar as pessoas responsáveis, os facilitadores, e pode iniciar ainda, tá?